Fala pessoal, eu me chamo Iago e hoje a gente está em mais uma montagem de uma porta de enrolar automática. Vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes. Esse é o canal Monta Fácil e hoje eu vou mostrar para vocês quanto que dá para lucrar em média com uma porta que a gente vai montar aqui, que no caso é esse vão todo aqui, tá? Vou mostrar melhor para vocês. Eu vou fazer um vídeo detalhado de como que funciona mais ou menos a montagem, de quanto que vocês conseguem lucrar com uma porta dessa. Em média, tá? Tanto para montagem como para serralheiro. Eu vou explicar exatamente aqui para vocês mais ou menos como que funciona. E outra, rapaziada, quem tem interesse em trabalhar nesse mercado, quem é serralheiro, é um tipo de serviço muito fácil aqui de fazer, digamos assim, de aprender, mas de executar não é tão fácil. Mas a gente vai estar ensinando passo a passo para vocês aprenderem como que funciona. A gente vai estar ensinando tudo para vocês, como trabalhar com esse mercado aqui, beleza? A gente vai estar passando como que vocês fazem esse cálculo, porque a porta ela é calculada no metro quadrado, tá? Então a gente faz por projeto. A gente pega a medida da largura e a altura da porta, que no caso altura e largura, e a gente faz o cálculo. Ele vai indicar, o aplicativo que a gente criou, desenvolveu para isso, ele vai indicar quanto que você vai lucrar, quanto que você pode passar a porta, margem de desconto que você pode dar para você ter uma melhor negociação com o seu cliente, tá? Eu vou mostrar para vocês agora aqui o detalhe da montagem. Eu vou tentar pegar todos os detalhes aqui importantes e mostrar para vocês. E outra, rapaziada, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, tá? Com um grupo do WhatsApp que eu vou criar para colocar todo mundo que tem interesse em aprender lá. Lá a gente vai divulgar o nosso curso, a gente vai dar dica para vocês todos os dias. E eu já adianto para vocês que uma montagem dessa daqui, a pessoa consegue, se você for montador, tá? Se você não quiser ter trabalho, se você só quiser fazer a montagem da porta, tipo assim, uma pessoa comprou a porta e chamou você para montar. Uma porta dessa daqui você consegue lucrar até R$800, uma montagem dessa. Depende da sua negociação com a pessoa que comprou, tá? Isso aqui é um processo que a gente consegue finalizar em um dia, em horas, na verdade. Geralmente demora 4, 5 horas de tempo. Depende muito do que vai acontecer aqui na montagem, que às vezes a gente tem alguns imprevistos. Mas em média é uns 800 a R$500 que você consegue tirar numa montagem dessa daqui. Então uma diária dessa é muito boa, não é em qualquer lugar que você consegue, na área de serralharia, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Pessoal, eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o equipamento que a gente usa, tá? Esse aqui é o motor. Pode tomar. Esse aqui é o motor. Essa daqui é a testeira, tá? Que a gente utiliza. A gente vai ensinar também tudo isso aqui. Se vocês observarem nessa parte, aqui ó, a C600, tá? 600 kg, que é a quantidade de peso em média que a porta tá pesando. Só que a gente coloca sempre uma testeira acima, no caso o motor acima do peso dela, tá? A gente coloca o motor acima para não ter problema dela tá funcionando ali no limite. Aqui é 400, mas a gente botou uma testeira de 600 porque no caso lá na loja tava 100, na fábrica tava 100, então eles mandaram uma de 600. Só que a diferença é mínima, é a quantidade da testeira que aumenta. Eu vou explicar isso mais pra frente pra vocês. Então essa porta ela tá pesando mais ou menos 370 quilos. A gente botou uma margem de 30 quilos a mais. No caso o motor, a gente não botou de 300, que o de 300 aqui seria o suficiente, mas a gente botou passando de 400, tá? Então esse aqui é o material que a gente vai utilizar. Esse aqui é o motor, ele fica pregado nessa testeira. Vou mostrar aqui pra vocês que tem uma aqui do lado. Ele fica daquela forma ali, ó. O motor é esse vermelho e a testeira é essa chapa de ferro que fica ali, tá? Então a gente fixa ela na parede com parabolt, como vocês podem ver ali, ó. Tem um parabolt aqui, um parabolt mais em cima. Faz a cantoneira de apoio, tá? Que no caso é aquela peça ali atravessada, para evitar que essa peça ela desalinhe, ela venha para trás e a porta caia, tá? Então é sempre importante fazer isso daí. A gente fez isso tanto naquele lado, tá meio escuro, dá pra ver. Vou mostrar daqui desse outro ângulo para vocês. Fez tanto nesse lado quanto no outro lado, tá? Quanto mais segura a porta ficar, melhor e menos dor de cabeça você vai ter. Então, pessoal, não é um processo tão difícil de aprender, é fácil. Só que cada porta a gente tem um desafio diferente, tá? Às vezes é uma parede que não tem concreto, porque aquela peça ela tem que estar fixada no concreto. Então, se não tiver concreto, você vai ter que
atravessar a porta, no caso o chumbador. Você vai ter que atravessar ele desse lado aqui para o outro lado, tá? Aí agora eu vou tentar fazer os takes da filmagem para vocês, mostrando como é que funciona essa fixação. Eu vou aqui com o Henrique agora, que ele tá aqui na outra área. Como a gente estava sem espaço aqui, porque ele trabalha com reboque, tem bastante material, a gente tá fazendo a outra parte aqui na calçada, que é a parte de fixação dos travas lâmina. Como vocês podem ver, tá meio barulho aqui, mas eu vou tentar filmar. Como vocês podem ver, a lâmina ela encaixa uma na outra. Então, para não correr risco de lá em cima ela ficar correndo para um lado para o outro e ficar esse desnível, a gente coloca uma pecinha chamada trava-lâmina, que é essa peça aqui, tá? Ela fica na ponta e ela tem essa abazinha aqui que impede de uma sair de dentro da outra. Pessoal, eu peço desculpa pelo barulho, mas é porque como a gente está numa via muito movimentada, é toda hora passando o caminhão aqui. Mas enfim, basicamente é essa parte que a gente tem que fazer no chão e a parte do eixo também, vou mostrar para vocês já já. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui a parte de montagem do eixo, tá? Que é o tubo de ferro, que ele fica atravessado ali, ó, de uma testeira a outra, onde essas lâminas vão ser enroladas. Ó, a gente tem um material aqui. Já aviso para vocês que não é nada tão grandioso para vocês investir, tá? Vocês vão precisar de uma parafusadeira, vão precisar de uma lixadeira, alguma chave de mandril, porque isso aqui a gente coloca ali na furadeira de impacto, né? Um martelete. No caso, a gente coloca aqui às vezes porque a gente precisa de uma pressão maior para furar um ferro ou algo do tipo, tá? Mas não é nada tão grandioso não. Vamos precisar de uma talhadeira dessa. Vira e mexe a gente tem que quebrar uma parede, uma beirada de parede ou algo do tipo. Vamos precisar de broca 10, broca 12. Vamos precisar de um tech bond, que é um acabamento que a gente dá na soleira. A lâmina que fica encostando no chão, que ele vem com uma borracha de vedação contra água, contra poeira, essas coisas todas. Aí basicamente é isso, pessoal. Vocês vão precisar de Phillips, vão precisar de uma chave de mandril. Não é um equipamento tão fora do comum não, tá? São coisas bem básicas mesmo que vocês vão precisar para montar a porta. Máquina de solda, um nível a laser ou pode ser um nível de mangueira também, tá? Vão precisar de um transformador, marreta. Você pode ver aqui, parece que é muita coisa, parece que vai dar muito caro, mas não é tão caro ter um equipamento desse aqui. Vocês comprando no Mercado Livre, fica mais barato. A maioria dos nossos equipamentos a gente comprou tudo no Mercado Livre, então se torna bem barato, tá? Coisas como martelo, esse tipo de marreta, esse tipo de material a gente comprou aqui na cidade onde a gente mora. Mas a máquina de solda, que por sinal é muito boa, Europro, inversora, tá? Essa máquina, ela tem 3 funções aqui. Ela solda MIG, TIG e eletrodo, tá? Então é uma máquina muito boa, que saiu em média aí R$680. A gente não gastou muito comparado às outras máquinas que tinha na nossa cidade. Os materiais que vocês vão precisar para chumbar a porta, que é isso aqui, ó, parabolt, isso se chama parabolt, tá? Você faz um furo com a broca 10, coloca ele na parede. Se tiver concreto, ele pega e não sai nunca mais, a não ser que você corte ele. E também vão precisar de bucha, tá? Porque às vezes a broca, a parede, ela dá tijolo, então vocês vão prender com bucha, tá? Parafuso com bucha. Mas quando der concreto, é parabolt. Ele tem 2 tamanhos aqui. O maior geralmente a gente bota no guia quando dá concreto, e o menor a gente coloca na parede, que é para fixar a testeira, beleza? Então basicamente é isso. Parte do material que vem na porta já vem tudo com ela vem completa. Você só precisa colocar essa borracha, que ela vai na lâmina que encosta no solo, que é justamente para essa borracha encostar no chão, dessa forma aqui, ó, para ficar bem vedado, né? E basicamente é isso, pessoal. O equipamento que a gente utiliza é esse. Não são tantos equipamentos não. Você vai precisar de uma escada também, né? A gente tem uma escada de lance aqui.
porque às vezes dá uma altura bem grande, então a gente precisa ter uma escada maior para alcançar. Essa daqui nos atende bem. Geralmente quando a gente vai em alguns lugares já tem andaime. Como a gente tem só um Gol, a gente não tem carretinha. Agora que a gente mandou fazer a nossa carretinha, a gente trabalha dessa forma. Então a gente nunca teve tanta dificuldade com questão de altura, porque quando a gente vai montar a porta em obra, geralmente tem andaime. A gente utiliza um andaime do pessoal que está na obra, que eles disponibilizam pra gente. Em loja dificilmente ter um vão muito alto assim, igual esse aqui, ou maior do que esse aqui. Esse aqui tá de boa pra gente resolver, a nossa escada atende bem. E a gente vai ensinando várias técnicas para vocês ao longo do tempo. Então se vocês tiverem interesse em aprender esse mercado, trabalhar com esse mercado, já segue o nosso perfil, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai estar dando várias dicas, não só em vídeos, mas também em shorts, tá? A gente vai dar várias dicas nos videozinhos curtos, para ajudar vocês da melhor forma possível. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar o processo para vocês aqui de preparação, tá? Isso aqui, ele vai dentro do eixo. Eu vou mostrando passo a passo para vocês, mais ou menos aqui como que funciona. E no final de tudo do processo vocês vão entender. A máquina de solda, vocês já vão ver também como que ela deixa a solda, né? É uma máquina de solda muito boa. Para o processo MIG, ela não é tão boa por conta dela não ter gás, tá? Então, logicamente, MIG é com gás. Dificilmente você vai ver, eu acho que não vou falar com propriedade nisso, mas eu acho que MIG é só com gás mesmo, que a solda fica boa. Então, acho que dificilmente você vai ver uma MIG com uma solda boa sem gás. Mas ela quebra muito o nosso galho, porque como a gente não produz, a gente só pega da fábrica. Isso é um ponto importante que eu queria mostrar para vocês. A gente consegue ter um bom lucro mesmo não produzindo as portas, tá? A gente só faz a montagem dela, não fazemos a fabricação. Então, mesmo assim, a gente consegue ter bastante lucro com isso aqui. O lucro total dessa porta aqui, em média, sai uns 3.200 a 3.500, tá? Fazendo o processo só com uma mão aqui, então tá meio difícil. Também falando, não consigo me concentrar muito. Mas basicamente é isso. Eu vou ver se eu consigo deixar a câmera filmando de outro ângulo para pegar aqui o que eu tô fazendo, tá? E vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês. A gente tá enfrentando um problema com a energia aqui. E às vezes a gente tem que saber desenrolar algumas situações para poder resolver o problema da porta, né? No caso da energia, a gente teve que fazer a ligação direta aqui. No caso, liguei um positivo e um positivo para fazer o 220 aqui, tá? Então vocês têm que estar espertos nessa questão de energia, que às vezes é necessário usar. Então tudo que a gente aprender a usar vai servir pra gente mesmo, tá? Então é uma coisa que eu deixo de muito importante aí pra vocês. Agora a gente vai continuar ali a questão da solda. Vou mostrar pra vocês esse passo a passo, que a gente vai ter que soldar esse pino aqui. E a mesma, uma bolachinha igual a essa que tá aqui do lado, a gente vai ter que soldar mais aqui em cima. E eu vou mostrar pra que serve isso. Ó, pessoal, essa peça que eu tava soldando aqui, eu vou mostrar pra vocês. A gente solda ela. Geralmente o espaçamento aqui eu coloco daqui dessa ponta pra cá é 5 centímetros, tá?
Em algumas portas tem que ser mais, geralmente são as portas maiores, que são mais pesadas, então o pino passa mais, fica sobrando mais pino aqui nessa região, tá? Tem uma cavazinha aqui que é para colocar a trava, para não correr risco da porta sair da testeira de dentro do rolamento, mas eu não coloco porque eu coloco aquelas escoras do lado ali, tá? Escoras ali. Então, colocando essas escoras aí, a porta fica segura, não tem risco de ela correr pro lado. Então, por isso eu opto por não colocar isso aqui. Bom, aí agora depois de soldado, a gente coloca ele aqui dentro e vai soldar essa beiradinha aqui, tá? Essa daqui não precisa, mas quando é uma porta maior, a gente geralmente faz um corte aqui na direção dessa bolacha, só que na que tá lá pra dentro. E dá uma solda aqui só pra garantir que vai ficar mais seguro. Só que como essa é uma porta mais leve, ela não tem necessidade de fazer isso. Aí agora a gente vai soldar ao redor aqui todinho, que é essa peça que vai lá pra cima. E também tem a outra parte que fica na outra ponta, que no caso é essa peça. Aí eu vou mostrar isso aí todinho pra vocês. Pronto, pessoal, já finalizei o eixo, tá? Aí agora a peça ela vai ficar dessa mesma forma no alto, tá? Ele tem um encaixe aqui, aonde você vai engatar. É uma presilha que ele, quando ele encaixa, tem uma abertura em cima e na parte de baixo. Aí ele vai dessa forma aqui. A gente solda uma bolachinha aqui dentro, que é onde ela vai segurar a engrenagem para poder girar aqui e puxar o eixo, ó. Tá vendo que o eixo gira? Tá? Então ela funciona dessa forma. Vou mostrar o outro lado para vocês. O outro lado ele já é diferente, ele é só um pino que ele atravessa aqui dentro. Vem aqui por esse lado, ele atravessa. E tem um rolamento aqui dentro que vai ficar funcionando. Aí a porta fica dessa forma lá no alto. A gente vai fixar com cantoneira aqui nessa parte. A gente coloca uma cantoneira aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica. A gente solda. Primeiro faz a marcação com a cantoneira solta, tá? Que é pra gente deixar bem nivelado. E ele fica dessa forma preso na parede. E a gente bota as escoras aqui para não correr risco dela abrir, tá? Ligada diretamente para a parede. E basicamente esse é o processo. Claro que tem todo um desafio para chegar lá em cima, mas tudo é um processo, né? Então vou tentar mostrar mais passo a passo. Meu celular tinha descarregado, então não consegui filmar tudo. Mas basicamente é esse o processo. Isso tudo a gente vai estar ensinando no curso que a gente vai lançar lá na internet, no nosso grupo do WhatsApp, tá? Bom, pessoal, esse daí é o resultado da porta. Eu não consegui filmar o restante das coisas para vocês, mas isso também a gente vai colocar no nosso curso, tá? Como fazer essa questão da fixação ali, as medidas, tudo isso a gente vai passar para vocês. Essas medidas são muito importantes. A questão de nivelamento da porta também. Como que a gente faz o processo para subir esse rolo para lá, porque é um rolo pesado. Quando é uma porta grande não tem como subir no braço. A gente cria toda uma técnica, tem toda uma técnica de montagem. Tudo isso a gente vai fazer, repassar para vocês, na verdade, o passo a passo de como fazer isso e conseguir lucrar muito. Velho, isso aqui é um serviço que ele não é tão difícil de aprender. É um serviço até fácil de aprender, basta você ter bastante atenção e cuidado também, né, para não se machucar, porque querendo ou não, é um serviço perigoso. Mas é um serviço que você pode estar lucrando muito. A gente já montou 2 portas, praticamente todo dia a gente monta a porta. Se você não tem a facilidade com questão de venda, você pode fazer uma parceria com alguém. Cara, eu sei fazer o trabalho, mas eu não tenho a técnica de venda. Então, você vende, eu instalo e a gente divide o lucro. Velho, dá muito certo isso daí. Eu falo por questão de experiência. É uma coisa que eu posso comprovar para vocês. E se vocês quiserem seguir o nosso perfil também no Instagram, a gente pode estar dando várias dicas em relação a isso. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês desse vídeo. Se eu não deixar na tela, eu deixo na descrição. Então também vou deixar o grupo lá no WhatsApp, tá? A gente vai estar repassando várias informações e ajudando quem já trabalha com isso e tem algumas dificuldades. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês gostaram, deixa muito like. Isso ajuda demais a gente e incentiva também a gente estar trazendo mais conteúdos como esse. Beleza? Então esse foi mais um vídeo do Monta Fácil e até a próxima.